Boa noite, a paz do Senhor. Você já parou para refletir, para pensar em quantas vezes na sua vida Deus quis te chamar das trevas para a maravilhosa luz dele? Quantas vezes Deus quis te resgatar, ele te protegeu, ele te livrou? Quantas vezes Deus te convidou para estar na presença, para ouvir, né? Filho meu, ouve os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos, né? Que você pudesse olhar para ele, que você pudesse se atentar para aquilo que ele está te mostrando, olha os sinais, né? Quantas vezes, irmãos, na nossa trajetória, você pensar do primeiro dia ali, né? Desde pequenininho, desde quando a gente é criança, até no tempo de hoje, quantas vezes Deus quis te mostrar algo através de uma situação na sua vida, e ele quis te mostrar que, embora tudo acontecesse, ele estava do seu lado ali, te guardando, te livrando, te amando incondicionalmente, sem você e eu merecermos. A palavra de Deus diz aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Olha, presta atenção, lembra-te, né? Se lembre do seu Criador nos dias da sua juventude, enquanto não chegam os maus dias, e antes que se aproximem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer, contentamento. Irmãos, o Senhor estava dizendo aqui, olha, se lembre do Criador, se lembre de Deus, nos dias bons, no dia da sua mocidade, no dia que você tem saúde. Não está falando só do jovem, está falando no dia que vai tudo bem. Lembra do seu Criador, no dia que você tem, a sua família está bem, né? Você tem a saúde mais uma vez, né? Porque, irmãos, não tem como viver esse momento que nós estamos vivendo hoje sem falar em saúde. Quantas vezes o Senhor fala, se lembra do seu Criador? Porque, irmãos, não é que Deus não quer que você se lembre no dia difícil, no dia da luta. Mas é como se Deus falasse aqui em Eclesiastes aqui 12, que se lembre, irmãos, enquanto é tempo de Deus, de buscar a Deus, de servir a Deus, de entender o que Ele tem para a sua vida, de entender o que Ele quer de você, de entender os propósitos, os projetos de Deus que são para você viver. Antes que venham, aí ele continua dizendo, né? Lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias que você diga, não tenho neles prazer, né? Antes que venha o dia mau. Porque no dia mau, irmão, no dia difícil, no dia da luta, no dia da saúde ruim, no dia do aperto financeiro, no dia do problema na sua família, no dia que vai tudo mal, você vai, por certo, se lembrar que existe um Deus que esteve o tempo todo ali, sem ouvir a sua voz muitas vezes. Sem ouvir você falar, Deus, eu me arrependo de te desagradar, Senhor. Sem ouvir você falar, Deus, obrigada por mais um dia que o Senhor me deu de, fôlego de vida. Você já agradeceu ao Senhor hoje pela sua vida? Você já agradeceu a Ele hoje por Ele ter ido naquela cruz por amor a você, por Ele não desistir de você? Porque eu quero dizer hoje para ti, tá me ouvindo, você que está escutando aqui nesse sábado essa mensagem, Deus não abre mão da sua vida, Deus não abre mão de salvar a sua alma. Sabe o que mais o Senhor quer de mim e de você? Arrependimento. Que a gente possa nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. O que é um pecado, o que é um erro, o que é um pecado, pastora? Irmãos, não é para mim o que é um pecado, é o que é um pecado diante dos olhos do Senhor. É tudo que me afasta e te afasta, né, desse Deus que é santo, que é poderoso. Tudo que te afasta de Deus, tudo que me afasta de Deus, tudo que faz a gente desagradar o coração de Deus, tudo que faz a gente desabonar, né, o que Deus é e representa, se torna pecado, irmãos. Então nessa noite eu venho pregar, venho ministrar, eu venho falar, eu venho ensinar e venho ouvir também, né, sobre arrependimento. Nós precisamos, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nos arrepender dos nossos pecados, nos converter, né, dos nossos maus caminhos, observar os mandamentos do Senhor, ver aquilo que Ele tem para mim, o que Ele tem para você, que com certeza é maior e melhor do que tudo que nós temos vivido. Se arrepender de estar afastado de Deus, se arrepender de não buscar, porque às vezes você pode pensar, mas a minha vida é socialmente correta, é politicamente correta, eu não faço nada demais, mas só da gente se afastar desse Deus, só da gente não agradecer a Ele por todas as coisas, meu irmão, a gente já está sendo falho, já está errando. Porque olha, no tempo que você vive hoje, eu digo para você, irmão, está cada vez mais difícil viver esse tempo que nós vivemos. Muitas coisas têm acontecido, têm sobrevindo, né?
às pessoas, às famílias, às cidades, ao mundo, irmãos, e não é culpa de Deus, a culpa é do homem que se afasta de Deus. Então que nós possamos nos render ao Senhor, que nós possamos nos prostrar diante do Senhor, que você possa pedir perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus pecados, que você possa reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida hoje. Então quando ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, tá querendo dizer, olha, se lembre dele agora, se lembre dele hoje, não deixa para vir algo ruim à sua casa, à sua família, até a sua própria vida, não espere acontecer, porque a nossa vida, o nosso fôlego está na mão do Senhor, sim, está na mão do Senhor, e nós não precisamos e não devemos servir a Deus por medo, mas nós devemos servir a Deus por amor, por reconhecimento, por agradecimento do que Ele fez por nós, do que Ele é na nossa vida e do amor que Ele tem por mim e por você. Porque o Senhor não abre mão da sua alma nem da minha, irmãos. A gente erra, a gente falha, a gente semeia coisas que não deveríamos, mas Deus está sempre com uma palavra de, olha, se volte, se arrependa, né? Se o meu povo, diz a palavra, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Orar, me buscar, se arrepender, orar, me buscar, né? Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o Senhor fala, se é uma condicional. Se o meu povo, né, se o povo que eu escolhi, que eu chamei, que eu separei, que eu elegi, que eu amei, que chama pelo meu nome, né, se humilhar, se humilha na presença de Deus. Olha, às vezes eu falo isso aqui nas mensagens, irmãos, às vezes as pessoas se humilham diante de tanta gente que não merece, por causa de um status, por causa de uma posição, por causa de, às vezes até, né, falar, eu amo, eu vou me humilhar. Irmãos, se humilha, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então o Senhor fala, se humilhar na presença dEle. O que é se humilhar, irmãos? É reconhecer que Ele é grande e nós somos pequenos. É reconhecer que Ele é poderoso e nós somos limitados. É reconhecer que Ele é o dono da vida e nós estamos na mão dEle, irmãos. É sem medo, mas por amor. Se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, porque você não ora, porque você não conversa, porque você não conta as suas aflições, porque você não confessa os seus erros, as suas falhas, porque Ele fala, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, é preciso, irmãos, nós confessarmos a Deus os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que está na nossa mente, que a gente não tem coragem de falar para as outras pessoas, mas que o Senhor, que nos sonda, que nos conhece, que tem olhos como chama de fogo, Ele sabe que está lá na sua mente ou no seu coração. Fala com Deus nesse dia, nessa noite, né? Se arrepende. O que é arrepender, irmãos? É você falar, Deus, eu não quero mais ser assim. Mas é se arrepender e deixar, abandonar. Não adianta, irmãos, tem pessoas que elas oram todos os dias, conversam com Deus todos os dias e falam, olha, nunca mais eu vou fazer isso. Aí amanhã faz de novo, daqui a um mês faz de novo. Não, quando você se arrepende verdadeiramente, você não faz de novo. E se você fizer, você vai estar assim, vai se entristecer amargamente de você, né, estar magoando o coração de Deus. É igual quando a gente vai pedir perdão para uma pessoa e você fala, olha, nunca mais eu vou ferir o seu coração. Nunca mais eu vou entristecer você, porque eu te amo, porque eu quero ter um relacionamento com você. Então assim é Deus conosco. O Senhor te ama, Ele quer ter um relacionamento, uma intimidade, uma amizade. Ele quer te mostrar que Ele é Senhor, mas Ele também é Pai, Ele também é amigo, Ele também é conselheiro, Ele também é Deus de guerra. Então Ele está conosco, Ele é Deus conosco todos os dias, em todas as batalhas. Então aqui em Eclesiastes, como eu tô lendo, como eu li aqui para vocês, aqui na palavra de Deus, né, que é a maior verdade, a verdade absoluta, é contida na Bíblia, e aqui fala, né, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias da sua juventude, nos dias que tá tudo bem na sua vida. Para que quando vier os dias maus, quando vierem os dias de luta, quando vierem os dias de aflição, você continue de pé na presença desse Deus, irmãos. Porque o Senhor, Ele é Deus de perto, é Deus de longe, Ele é Deus de paz, né? Ele é Deus de amor, Deus de misericórdia, Ele é Deus que cura, Ele é Deus de tudo isso, mas Ele também quer ser o Deus, né? Senhor da sua vida. Então que nós possamos hoje, nesse dia, você possa na sua casa aí falar, Senhor, me perdoa por isso, e começa a relatar a Deus
as coisas que você sabe que tem afastado você dele, as coisas que você sabe que tem machucado o coração do Senhor, as coisas que você sabe que estão prejudicando a sua caminhada, as coisas que você conhece. Sabe por que eu digo que você conhece, irmãos? Porque Deus, Ele não deixa a gente confundido. Ele fala conosco e Ele mostra pra gente o quê. Então, se Deus está falando comigo, falando com você através de uma mensagem assim, você sabe do que você precisa conversar com Deus, abrir o seu coração, rasgar o coração assim, no sentido de abrir e falar: Senhor, é isso, a mágoa de tal coisa, de tal situação, o pensamento ruim sobre a respeito disso, daquilo ou de alguém. Deus, me perdoa, e muda, irmãos. Pede perdão e muda. Porque as pessoas, né, a gente está vivendo um momento assim terrível, trágico. Claro que muitas coisas acabam sendo misturadas nisso, mas a gente vê, irmãos, que é um momento bem difícil, um momento de luta que nós estamos passando humanamente, mundialmente falando, né? E nós precisamos cada vez mais, irmãos, nos voltar para Deus. O Senhor quer chamar a sua atenção para Ele. O Senhor quer chamar, né, que você volte enquanto é tempo, na presença do Senhor, para a presença do Senhor, para o arrependimento, para uma vida santa, para uma vida pura, para uma vida reta, irmãos, para uma vida, né, no amor e na misericórdia de Deus. E quem é que vai te ensinar isso? O próprio Deus, Ele te ensina. Basta você abrir o coração e se render aos pés dele. Ele vai te ensinar todas as coisas. Não se preocupe, irmãos. Às vezes as pessoas me procuram e falam: mas pastor, eu não sei como fazer. Abre o coração, irmãos. O Senhor fala assim na Bíblia: filho meu, dai-me o teu coração. Se você der o seu coração para Deus, as demais coisas Ele vai trabalhar. Por isso que a Bíblia diz: buscai, né, o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, abre o coração para o reino de Deus, para a justiça de Deus, para a verdade de Deus, e todas as outras coisas Ele vai acrescentar, Ele vai explicar, Ele vai te mostrar o que fazer. Nós precisamos dar esse passo, irmãos, porque o primeiro passo já foi dado por nós, que foi Jesus morrer naquela cruz por amor à minha vida e à sua vida. Agora nós precisamos reconhecer que Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador, que Ele é o nosso Deus, e deixar Ele trabalhar na nossa vida como Ele quiser. Deixa Ele ditar as regras, deixa Ele ditar, né, a sua trajetória, deixa Ele escrever uma nova história para a sua vida, uma história de paz, uma história de feridas saradas, uma história, uma trajetória, irmãos, com o amor do Senhor, né, inundado na sua vida, no seu coração. Que Deus abençoe você, te ajude. Nós precisamos de ajuda do Senhor, nós precisamos da força que vem dele, porque de nós mesmos nós não vamos conseguir. Mas com Deus, todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. E é o Senhor quem te fortalece. Então, eleva os seus olhos para Deus hoje. Conversa com Ele, confessa os seus erros. Lembra dele hoje, no dia que está tudo bem ainda. Para que quando vier alguma luta, você esteja de pé e fortalecido, entendendo que Deus trabalha, né, para aquele que nele espera, e Deus tem o controle de todas as coisas. Não deixa de orar, não desista. Tem muita gente querendo dizer para você: olha, não vale a pena servir ao Senhor, não vale a pena porque Ele não ouve, olha como está o mundo. Porque as pessoas falam isso, meu irmão, quando as coisas vão mal, né, quando tudo vai bem, todo mundo adora. Quando vai mal, as pessoas tendem a achar, procurar, apontar um culpado para os seus próprios erros, os seus próprios pecados, a sua própria colheita. Não estou dizendo que você plantou isso que nós vivemos no mundo, mas o mundo planta, irmãos, e o mundo colhe. Então, nesse momento, é um momento que muitas pessoas começam a querer achar um culpado. Então, elas vão dizer para você: não vale a pena buscar Deus, olha como que estão as coisas. Deus não está te ouvindo, Deus não se preocupa com você. Mas eu te digo ao contrário nessa noite. Eu digo: se você está de pé hoje, é porque o Senhor ainda está escutando a sua oração. É porque o Senhor ainda tem um projeto e um propósito na sua vida. Se você está de pé hoje, se você escuta essa mensagem nessa hora, é porque o Senhor, Ele quer fazer coisas novas dentro da sua família, na sua casa, na sua vida. É porque Deus não abre mão de você como muitas pessoas abriram. Deus não desiste de você como muitas pessoas desistiram. E Deus não deixa de te amar porque você falhou, como a maioria das pessoas deixaram. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça,
te dê paz no seu coração e te mostre, irmãos, que a melhor coisa é buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar a Ele enquanto Ele está perto. Uma excelente noite para você, um maravilhoso assim restante de final de semana, e eu desejo que ele seja realizado na comunhão com esse Deus que por você tudo executa. Deus abençoe você, sua casa, leve saúde, irmãos, para o seu lar a cada dia, em nome de Jesus. Amém.